Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso maravilhoso estudo bíblico. Vamos estudar aqui nesse momento o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Uma passagem, um texto conhecidíssimo. Vamos lá estudar aqui, pegar minha versão King James. Prepare papel e caneta aí, façam suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que mais lhe impactar. Amém? Antes de começar, quero pedir a você aí que se inscreva, nos ajude aí a dar crescimento nesse trabalho, deixar a sua curtida. Amém? Nos ajude aí a fortalecer cada vez mais esse trabalho e divulgar o Evangelho do Senhor. Amém? João capítulo 5 diz assim: Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Vamos começar aqui fazendo algumas observações aqui bem importantes para o nosso aprendizado. Preste bem atenção. Sei que muitas vezes você já ouviu essa passagem aqui, muitas pregações, mas sempre é importante a gente enfatizar algumas coisas aqui. O homem enfermo há 38 anos, Jesus vai ao seu encontro e faz a seguinte pergunta: Você quer ser curado? Presta bem atenção na pergunta que Jesus fez. Jesus não perguntou por que ele estava ali. Jesus não perguntou para ele a respeito da sua história de vida. Jesus não perguntou nada a respeito da história de vida dele. Não. Jesus ele foi bem direto. Queres ser curado? E aí qual a resposta que a gente tem? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Aí eu pergunto a você, será que esse homem ele queria mesmo ser curado? Pastor, ele queria, pastor, ele estava lá no tanque, então ele estava só esperando a oportunidade, estava esperando alguém colocar ele no tanque para ele ser curado. Na realidade, a princípio, a gente pode dizer que sim, que ele queria ser curado. Mas pelo fato de ele estar ali há muito tempo, de ele enfrentar essa enfermidade durante muitos anos, a gente pode dizer que ele se habituou àquela condição dele e começou a desenvolver uma mentalidade de vítima. Por quê, pastor? Presta bem atenção.
Jesus chega até ele, não pergunta nada a respeito da história de vida dele, só pergunta se ele quer ser curado. E ao invés da resposta dele ser sim, quero, não, ele diz: eu não tenho ninguém. Não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me colocar no tanque. Ou seja, Jesus representa o quê? A oportunidade. Ele tinha a oportunidade para resolver a sua questão, que no caso era o quê? Uma enfermidade. Qual foi a resposta? Resposta de vítima. Eu não tenho ninguém. Pergunto a você, que está vivenciando uma questão, um problema, uma adversidade hoje. Será que realmente você quer resolver esse seu problema? Será que realmente você quer ser curada? Você quer resolver esse problema? Você quer resolver essa questão que tanto te aflige? Será? Ou você quer um cúmplice? Pastor, não entendi. Porque na realidade, você vê que esse homem aqui, essa manifestação, essa palavra de vitimismo dele, na realidade ele queria um cúmplice. Eu vou conjecturar aqui, tá? Talvez ele esperaria que Jesus falasse bem assim: é mesmo? Meu Deus, coitado de você, hein? 38 anos na beira desse tanque e não tem ninguém. Nossa, essas pessoas, elas são insensíveis à dor alheia mesmo, sabe? É difícil, olha, é difícil, ó. Provavelmente ele estava esperando que Jesus fosse falar isso. Fosse ali ficar reclamando dos outros junto com ele. E aí? Será que existe muitas pessoas assim nessa situação ou não? Que elas têm a oportunidade de resolver o seu problema e ao invés de abraçar a oportunidade, fica ali numa posição de vítima, reclamando de tudo e de todos. Nunca ajudou ninguém e fica reclamando que não recebe ajuda. Olha que curioso. Nunca ajudou ninguém, nunca estendeu a mão para ninguém, mas fica reclamando porque não recebe ajuda. Eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho quem estenda a mão para mim. E aí? Será que existem muitas pessoas assim? Sim ou não? Vítimas que ao invés de querer ajuda, querem um cúmplice. É a realidade, irmãos. E aí você vê que Jesus, o que ele fala? Levanta, apanha o teu leito e anda. Mesmo assim, esse homem, ainda com essa mentalidade de vítima, ainda assim o Senhor se compadeceu dele. Mas por que eu estou dizendo a você a respeito dessa mentalidade de vítima? Porque, irmãos, se nós não estivermos atentos a essas questões, sabe? A querer resolver as nossas questões. Porque assim, tem problema que nós mesmos temos a capacidade de resolver. Mas tem alguns problemas que é para Deus, irmãos. Sabe? Eu ouvi uma coisa muito interessante ontem. Bem assim, ó. Que retrata bem isso a mensagem que eu tô querendo dizer aqui. E a mensagem é essa: se você acredita em milagre, parabéns, você é uma pessoa de fé. Mas agora, se você quer só viver de milagre,
tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é uma realidade. Sabe o que acontece, irmãos? As pessoas estão querendo milagre para aquilo que é para elas resolverem. Ou seja, elas querem transferir a responsabilidade para Deus daquilo que é para elas resolverem. E aí, eu quero um milagre, eu preciso de um milagre. Será que é milagre mesmo? Ou é uma problemática que você mesmo pode resolver? Basta você ter humildade, basta você não ser orgulhosa, ressentida, que você resolve. É para refletir. E aí, na continuação do texto, diz assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele era dia de sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Prestem bem atenção. A princípio, aqui no verso 13, esse homem, ele recebeu a cura e não quis nem saber quem era Jesus. Não procurou nem saber quem era Jesus. Assim são muitos dos nossos irmãos, infelizmente. Eles estão olhando para as mãos do Senhor e não para a sua face. Em que sentido, pastor? Olhando para as mãos do Senhor, ou seja, para aquilo que Ele pode fazer e não para quem Ele é. Mas que o Senhor nessa manhã, o Espírito de Deus nessa manhã, Ele possa transformar isso nas nossas vidas, irmãos. Que a gente possa servir ao Senhor pelo que Ele é e não apenas por aquilo que Ele pode fazer. Porque todos nós servimos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, sim. Mas esse não deve ser o único motivo de nós servirmos a Deus. Devemos servir ao Senhor principalmente por ser quem Ele é. E aí no verso 14, olha o que Jesus diz. Jesus vai explicar o porquê que ele estava naquela situação há 38 anos. Olha, veja que já estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o motivo para aquela enfermidade, o motivo para aquele homem estar há 38 anos em cima de um leito era o quê? Pecado. Pecado. É o que diz o texto. Não estou aqui inventando nada. Ou seja, de uma forma simbólica, presta bem atenção, olhando de uma forma simbólica, fazendo uma aplicação para a nossa vida, é isso que acontece muitas vezes com a nossa vida. A nossa vida ela fica estacionada num problema por causa do pecado. Por isso que tem a vida de muitas pessoas que entra ano e sai ano e a pessoa está naquela mesma luta, naquela mesma batalha. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele, além de nos deixar enfermos, ele paralisa a nossa vida. Ele neutraliza a nossa vida. Lembra o que diz Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Preste bem atenção, a mensagem que o Espírito de Deus está trazendo ao nosso coração nesse momento. Presta bem atenção.
O Senhor, Ele está nos convocando a nos arrepender dos nossos pecados nesse momento. Porque Ele tem algo maravilhoso a fazer sobre as nossas vidas. Por isso Ele está nos chamando ao arrependimento nessa manhã. Ele está nos chamando ao arrependimento. Para quê? Por amor a nós. Para que a nossa vida ela não fique estacionada. Sabe por quê? Irmão, todos nós temos a tendência ao crescimento, à melhoria, sabe? É uma tendência, é uma necessidade de buscar a melhoria, buscar a evolução para as nossas vidas, em todas as áreas. E aí, quando esse progresso ele não acontece, sabe o que vai gerar? Frustração. Quando esse progresso ele não acontece, ele vai gerar frustração. É por isso que você vê que tem muitas pessoas em crise de ansiedade. Por isso que você vê que tem muitas pessoas desenvolvendo depressão. Por isso que você vê que tem muitas pessoas à base de medicamento, tarja preta, para dormir. Sabe por quê? Porque eles não veem a sua vida progredindo, a sua vida prosperando de alguma forma. E aí gera frustração. Mas aí na cabeça deles, na cabeça dessas pessoas, tá? Eu não quero que ninguém se ofenda, mas na cabeça de pessoas que são medíocres espiritualmente, pessoas que são imaturos, melhor dizendo, tá? Pessoas que são imaturos espirituais, na cabeça dele, o problema é qualquer outra coisa, menos o seu pecado, menos o seu erro, menos a sua transgressão. Mas olha que palavra maravilhosa o Senhor trouxe para nós até esse momento. Vamos dar continuidade aqui. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Ou seja, nesse momento aqui, Jesus ele começa a se equiparar a Deus. Ok? Começa a se equiparar a Deus. O meu Pai está trabalhando e eu também estou trabalhando. Ou seja, estou reproduzindo aquilo que o meu Pai está fazendo. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Foi o que eu falei agora há pouco. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que o Pai vê. O que vê o Pai fazer, perdão. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus ele fala que o Pai o ama, que Deus o ama, sabe por quê? Porque o que era o amor que precedia a obediência. Vou repetir. É o amor que precede a obediência. Por isso Jesus fala, o Pai ama o Filho, ou seja, em outras palavras, ele estava falando o quê? O Pai me ama. Por isso eu o obedeço. Por isso eu realizo, eu faço tudo o que eu faço. Eu faço por obediência a meu Pai. Olha que ensinamento precioso aqui para nós que somos pais. Aqui tá, nessa passagem, nesse texto aqui, tá vamos dizer assim, o ensinamento, a receita, para que os nossos filhos sejam filhos obedientes.
Os nossos filhos, eles só vão ser obedientes a nós se eles se sentirem amados. Os nossos filhos, eles não vão nos obedecer se eles não se sentirem amados. Eu sei que isso aqui é um assunto um pouco complexo, mas eu vou tentar abordar aqui rapidamente, de maneira assim mais simples. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós, pais, temos o hábito de falar que a gente ama o nosso filho. E realmente, quem é o pai que não ama o filho, né? Todos nós amamos os nossos filhos. Mas a questão não é essa. A questão não é eu e você, nós amarmos os nossos filhos. A questão é fazer com que os nossos filhos se sintam amados. E aí, preste bem atenção. Fazer com que os nossos filhos se sintam amados tem mais a ver com presença do que com presente. Porque eu sei, se algum pai perguntar para um filho e o filho for manipulador, ele vai falar: pai, eu me sinto amado se o senhor me der, sei lá, um PlayStation, me der uma bicicleta, me der um iPhone, né? Tem filho que é manipulador, né? E aí, se você vê algum filho, irmão, que só me sinto amado se o senhor me der um iPhone, só me sinto amado se o senhor... Não, isso não é amor. Ele não está querendo se sentir amado, ele está querendo te manipular, tá? Se sentir amado tem a ver com a gente gerar identificação com os nossos filhos, conexão com os nossos filhos, sabe? A gente fazer com que os nossos filhos, eles sintam que eles podem contar com a gente. Entende? Pastor, meu filho pode contar comigo. Pera aí. Pergunta para ele. Pergunta pro teu filho, eu vou te ensinar isso aqui. Pergunta pro teu filho quando é que ele se sentiu amado por ti. Tem coragem de fazer isso? Você que é pai, você tem coragem de fazer isso pro teu filho? Ou você vai preferir perder ele pro mundo? Quer dizer que você tem coragem de gritar, de chamar a atenção do teu filho, mas você não tem coragem de perguntar para o teu filho quando é que ele se sente amado por ti? Em que momento ele se sente amado por ti? Que cristão é você? Que tipo de cristão é você que não tem essa coragem? São os nossos filhos, irmãos. A palavra de Deus diz o quê? Que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, chegará o dia que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e o Senhor, Ele vai nos cobrar também a respeito dos nossos filhos. Entende? Então isso é necessário. E fica aqui esse ensinamento preciosíssimo, irmão, para nós. Amém? Vamos lá. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Assim o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Essa mensagem aqui, Jesus estava ministrando, falando diretamente para quem? Para os fariseus. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus, ou seja, não conheciam o Pai. E se eles não conheciam o Pai, posteriormente, eles não conheceriam quem? O Filho. Entende? Então mostra aqui claramente que eles, muito embora eles fossem eruditos, né, homens esclarecidos, sábios, inteligentes, doutores da lei, eles não conheciam a Deus. Olha que interessante. Não conheciam a Deus. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus está falando aqui, se você crê na palavra daquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas se você não crê, tem a vida eterna e não entra em juízo, ou seja, não puxa um julgamento para si, mas passou da morte para a vida, ou seja,
Passou da morte espiritual para ter vida espiritual, né? Não apenas espiritual. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter a vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Você vê que no verso 25 ele fala de mortos, né? Mas esses mortos, ele está se referindo aos que estão vivos, mas os que estão mortos espiritualmente. Já no verso 29, Jesus está se referindo aos mortos fisicamente mortos, ok? Fisicamente mortos. E aí eles virão da ressurreição para a vida. Aqueles que têm praticado o mal para a condenação, né? Mas os que praticaram bem, ressurreição para a vida. Por mim mesmo não posso fazer, nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, o padrão de julgamento para nós que somos cristãos é a palavra de Deus. Nós não podemos julgar segundo a nossa vontade. Mas é exatamente isso que João lá 7:24 vai dizer, que não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Reta justiça é isso aqui, ó. A reta justiça. Amém? Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava. Está se referindo a João. E vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Quando ele diz aqui, ó, ele era uma candeia que queimava e iluminava, se refere a João, como eu falei. E na parte B, e vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Ou seja, por um momento, os fariseus ali, eles quiseram ouvir a João. Mas, quando eles perceberam que o núcleo, a base da mensagem de João era Jesus, e aí eles não quiseram mais ouvir. Não quiseram mais ouvir a João. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testemunham acerca de mim. Ou seja, Jesus está dando uma ordem para eles. Olha, examina aí a Escritura, porque ela fala a respeito de mim. Ela está falando a respeito de mim. Então examina aí ela. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens. Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Por quê? Por que Jesus fala que eles não têm o amor de Deus? Porque eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Se eles tivessem o amor de Deus, eles reconheceriam, eles creriam em Jesus como Filho de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis.
Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Ou seja, eles já estavam satisfeitos com a honra que eles recebiam, com o aplauso que eles recebiam dos homens. Que o Senhor, que nós, irmãos, assim, verdadeiramente, os aplausos, os elogios, eles não sejam motivo de inflar o nosso ego. Porque quem usa o elogio como motivação, quando ele receber uma crítica, ele vai ficar desanimado. Como podeis crer, vós que recebeis honra, já li, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Ou seja, aquilo que Moisés escreveu. Todavia, se de fato cresse em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Ou seja, você vê que uma coisa vai se encaixando na outra, né? Moisés dá o testemunho a respeito de Deus, Deus ele testemunha a respeito de Jesus, e dessa forma esses elementos eles vão completando o todo para fortalecimento e edificação da nossa fé. Amém? Que nós encerramos o capítulo 5 de João. Espero que você tenha gostado. Amém? Deixe sua curtida, se inscreva, vamos orar. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual para que a gente não venha perder a oportunidade. Forge em nós a mente de Cristo, Senhor, e não uma mente de vítima, mesmo diante dos problemas. Que nós possamos ter a convicção que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Senhor. Pai amado e bendito, nos ajuda, Senhor, a amarmos com o Teu amor, meu Deus. Incondicional, verdadeiro, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, nos abençoa pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, em breve estaremos aí postando, se Deus quiser, capítulo 6 de João. Fiquem todos com Deus.